Agora eu vou falar sobre a teoria da sexualidade infantil. Freud trouxe uma ideia revolucionária para a época ao sugerir que a sexualidade começa na infância. E ele acreditava que o prazer é direcionado a áreas específicas do corpo, chamadas de zonas erógenas, que variam conforme a criança cresce. Essa vivência de prazer em diferentes partes do corpo seria fundamental para mudar a personalidade e o comportamento que teremos na vida adulta. Agora, sobre a importância do desenvolvimento psicossocial. Para Freud, o desenvolvimento psicossocial é uma espécie de mapa que ajuda a entender a mente humana, que cada fase traz desafios e aprendizagens. Quando essa fase não é bem desenvolvida, ele acredita que pode gerar uma fixação, o que deixaria traços de personalidade ou dificuldades emocionais, que poderiam acompanhar a pessoa ao longo da vida. Agora vamos aos estágios de desenvolvimento, que Freud dividiu em 5. O primeiro é o oral, que vai de 0 a 1 ano. A fase oral concentra o prazer na boca, com atividades como chupar ou morder. Freud sugeria que se a criança não tiver as necessidades atendidas ou for superprotegida, pode desenvolver traços de dependência, agressividade ou pessimismo na vida adulta. A segunda fase é a fase anal, que vai de 1 a 3 anos. Aqui o prazer está no controle dos esfínteres, e o foco é no aprendizado do controle, que começa pelo corpo. Para Freud, uma fixação nessa fase pode gerar uma personalidade muito controladora ou extremo oposto, desorganizada. A terceira fase é a fase fálica, que vai de 3 a 6 anos. E durante essa fase, a criança começa a explorar a região genital e também vive o chamado complexo de Édipo. Esse é um ponto importante para Freud, e depois eu falo sobre ele. A quarta fase é a latência, que vai de 6 a 12 anos. Na latência, os impulsos sexuais ficam dormentes e a criança redireciona a energia para as amizades e aprende o desenvolvimento intelectual. E Freud via essa fase como uma preparação para o estágio final, que é o genital, que é a partir da puberdade. Finalmente, no estágio genital, o prazer e a libido voltam à região genital, mas de forma mais madura. Aqui, o indivíduo está pronto para se relacionar com outras pessoas, de maneira equilibrada, e Freud via essa fase como o ápice do desenvolvimento psicossocial. Bom, agora a gente vai entender um pouco sobre o complexo de Édipo, e é um dos conceitos mais conhecidos de Freud, que ele acontece na fase fálica, e Freud dizia que a criança sente atração pelo progenitor do sexo oposto, e vê o progenitor do mesmo sexo como um rival. Por exemplo, no caso dos meninos, isso se manifesta como um desejo inconsciente pela mãe e um ciúmes excessivo do pai. Para Freud, resolver esse conflito aceitando o papel do progenitor do mesmo sexo como modelo é essencial para uma identidade sexual e emocional equilibrada. Caso isso não aconteça, ele acreditava que poderiam surgir problemas emocionais e dificuldades nos relacionamentos na vida adulta. E essas ideias de Freud formaram uma base importantíssima para a psicanálise e influenciaram até hoje o estudo do desenvolvimento infantil, embora tenha gerado bastante debate e críticas.